auto-hipnose, clareza interna, permissão e redução de vigilância. Adara, antes de começar, escolha uma posição confortável. Não existe nenhuma tarefa a cumprir, nenhuma decisão a tomar, nenhum problema para resolver neste momento. Durante os próximos minutos, a única coisa que você precisa fazer é se permitir pausar. Feche os olhos devagar e antes de tentar relaxar qualquer parte do corpo, apenas perceba que você está aqui. Perceba o apoio do corpo. Perceba o contato dos pés ou das pernas ou das costas com a superfície onde você está. Perceba a temperatura do ambiente, os sons mais próximos, os sons mais distantes e sem precisar mudar nada. Apenas note que você não precisa reagir a nenhum desses estímulos. Você pode apenas perceber e deixar passar. Agora leve a atenção para a sua respiração. Não tente respirar de um jeito certo. Apenas observe o ar entrando e o ar saindo. Talvez no começo a mente continue ativa. Talvez pensamentos continuem surgindo. Talvez uma parte sua ainda esteja observando tudo, analisando, acompanhando, e está tudo bem. Você não precisa parar a mente para entrar em profundidade. Você só precisa permitir que ela deixe de ocupar o centro. A cada respiração, imagine que a sua atenção começa a sair da cabeça e a descer um pouco mais para o corpo. Como se aos poucos você fosse se tornando menos pensamento e mais presença, menos análise e mais percepção. Agora perceba a região da testa, sem fazer força. Permite que a testa descanse. Perceba a região em volta dos olhos, como se os olhos pudessem afundar suavemente para dentro, ficando pesados, quietos, protegidos. Perceba a mandíbula. E talvez você nem tivesse notado o quanto ela ficou ativa o dia inteiro. Então agora, solte. Solte a língua, solte a boca, solte o maxilar. Perceba o pescoço, os ombros. E imagine que os ombros não precisam sustentar nada além do próprio peso. Eles não precisam segurar o dia, não precisam sustentar expectativas, não precisam manter tudo em ordem agora. Apenas descem um pouco mais. Respire. Agora imagine que a cada expiração o corpo vai cedendo um pouco mais à superfície, como se houvesse menos necessidade de se manter
em prontidão. Menos necessidade de antecipar, menos necessidade de vigiar, menos necessidade de dar conta. Apenas por agora. E talvez uma parte sua ainda queira permanecer atenta. Talvez uma parte sua tenha aprendido há muito tempo que relaxar demais não era seguro. Que era preciso estar consciente, preparada, responsável. Então, ao invés de lutar com essa parte, apenas reconheça. Você pode descansar um pouco. Eu continuo aqui. Respire profundamente. E enquanto o ar sai, imagine que você está descendo um nível. Não para longe de si mesmo, mas para mais perto de uma parte sua que não precisa explicar tudo, mais perto de uma parte sua que não precisa de justificativa o tempo todo, mais perto de uma parte sua que simplesmente sabe. Agora imagine uma escada diante de você. Uma escada simples, segura e estável. E você não precisa saber para onde ela te leva. Precisa apenas permitir que ela represente profundidade. A cada degrau, menos necessidade de controle. A cada degrau, mais descanso interno. A cada degrau, mais distância do ruído do dia. Eu vou contar de 10 até 1. E a cada número, você apenas desce um degrau. 10, começando a descer. 9, mais tranquilo do que antes. 8, menos esforço. 7, mais peso no corpo. 6, mais distância do lado de fora. 5, metade do caminho e talvez você já perceba a diferença. 4, mais fundo. 3, mais solto. 2, quase lá. 1, profundamente presente. Agora que você chegou, não precisa fazer nada. Apenas permaneça. Talvez você note silêncio, talvez note espaço, talvez note uma sensação diferente da habitual. E mesmo que não consiga nomear, algo já está acontecendo. O excesso de vigilância está diminuindo. A parte que observa tudo o tempo todo já não precisa estar tão à frente. E nesse espaço mais profundo, você pode começar a perceber algo importante. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido com a sensação de que precisava dar conta. Dar conta do que era esperado, dar conta do que precisava ser feito, dar conta do que mantinha a ordem, dar conta do que evitava problema, dar conta do que preservava a harmonia. E talvez isso tenha sido importante em muitos momentos. Talvez isso
tem até ajudado você a se tornar quem é. Mas existe uma diferença entre responsabilidade e peso acumulado. Existe uma diferença entre cuidado e vigilância constante. Existe uma diferença entre presença e obrigação de estar disponível o tempo todo. Agora, nesse nível mais profundo, você não precisa responder nada. Apenas observe o que está acontecendo dentro de você quando escuta esta possibilidade. Você pode continuar sendo responsável sem precisar carregar tudo como antes. Respire. Talvez uma parte sua tenha aprendido que, se certas coisas não estiverem em ordem, algo ruim pode acontecer. Talvez tenha aprendido que manter tudo certo é uma forma de proteger a si mesmo, de proteger a casa, de proteger os vínculos, de proteger o lugar que ocupa. E por isso, toda vez que outra área da vida começa a crescer, uma parte sua se alarma. Não porque você não seja capaz, não porque não esteja preparada, mas porque crescer pode parecer em algum nível arriscado. Se cresce, ocupa mais espaço. Se ocupa mais espaço, talvez não dê para controlar tudo. Se não dá para controlar tudo, talvez surja tensão, talvez surja culpa, talvez surja medo. E então a mente tenta proteger você do jeito que aprendeu, puxando de volta, fazendo parar, embaralhando, adiando, travando. Não para prejudicar, para proteger. Respire mais uma vez. E permita que uma compreensão nova comece a surgir. O fato dessa proteção ter sido útil um dia não significa que ela precise continuar agindo da mesma forma hoje. Hoje, você não é mais aquela menina. Hoje, você tem mais recursos, mais consciência, mais escolha, mais maturidade para reorganizar o que antes só podia ser suportado. E isso significa que algumas proteções antigas podem começar a afrouxar, sem pressa, sem violência, sem desrespeitar a sua história, apenas afrouxar. Agora imagine, bem diante de você, uma espécie de mesa ampla, clara, organizada. Sobre essa mesa, você pode colocar mentalmente tudo que costuma ficar misturado dentro de você. Responsabilidades, expectativas, preocupações, desejos, medos, planos, culpa,
vontades, exigências, tudo que antes ficava embolado, agora pode ser colocado diante de você, sem precisar resolver, apenas organizar. Perceba que algumas dessas coisas são realmente importantes. Outras são medos antigos falando alto. Outras são exigências que você aprendeu a carregar. Outras são desejos legítimos seus. E quando tudo fica junto, parece confuso. Mas quando cada coisa volta para o seu lugar, a mente não precisa mais reagir como se tudo tivesse a mesma urgência. Respire e deixe que, em silêncio, algo dentro de você comece a diferenciar o que é cuidado do que é excesso, o que é responsabilidade do que é sobrecarga, o que é valor seu do que é exigência aprendida, o que é desejo verdadeiro do que é medo de desapontar. Agora observe esta frase por dentro. Crescer não significa abandonar. Permita que ela ecoe. Crescer não significa abandonar. Você pode construir. Você pode prosperar. Você pode aparecer. Você pode fazer dinheiro. Você pode ocupar espaço. Você pode ocupar o seu lugar no mundo. E ainda assim continuar sendo uma mulher comprometida, amorosa e presente. Uma coisa não anula a outra. Respire mais uma vez e observe outra possibilidade. A casa não precisa ser um lugar onde você prova o seu valor o tempo todo. O cuidado pode continuar existindo. O amor pode continuar existindo. A presença pode continuar existindo, sem que tudo dependa de perfeição, sem que tudo dependa de você, sem que o seu valor precise ser medido pela quantidade de coisas que você consegue sustentar ao mesmo tempo. Agora, mais fundo ainda. Observe a possibilidade de soltar uma camada antiga de exigência. Não toda de uma vez, apenas uma camada. A exigência de dar conta de tudo, a exigência de não falhar nunca, a exigência de não desapontar, a exigência de estar sempre pronta, a exigência de não sair do lugar esperado. Solte uma camada. Respire e note como o corpo responde quando já não precisa sustentar tanto. Talvez menos peso, talvez mais espaço,
talvez mais silêncio, talvez apenas uma leve sensação de alívio. E agora, nesse lugar mais profundo, permita que estas palavras entrem apenas até onde fizer sentido. Eu não preciso provar meu valor o tempo todo. Responsabilidade não precisa significar sobrecarga. Eu posso crescer sem abandonar quem eu amo. Eu posso aparecer sem perder quem eu sou. Eu posso ganhar, eu posso fazer dinheiro sem me afastar dos meus valores. Eu posso relaxar sem deixar de ser responsável. Eu posso ocupar meu espaço com tranquilidade. Eu posso permitir uma nova forma de viver. Fique alguns instantes apenas respirando, sem esforço, sem tentar produzir nada, somente deixando que o que precisa se acomodar, se acomode. E se em algum momento da sua vida você aprendeu que precisava escolher entre crescer e manter tudo em ordem, saiba que hoje uma nova possibilidade pode começar a existir. Não a escolha entre um ou outro, mas a construção de um equilíbrio mais verdadeiro, mais adulto, mais consciente, mais leve. E isso não precisa acontecer de uma vez. Pode começar como começam as mudanças profundas, em silêncio, por dentro, em pequenas permissões. Agora, eu vou contar de 1 até 5. E a cada número, você vai retornando devagar, trazendo consigo mais calma, mais clareza e mais espaço interno. 1, começando a voltar. 2, percebendo novamente o corpo apoiado. 3, trazendo um movimento suave para as mãos e pés. 4, respirando um pouco mais profundamente. 5, abrindo os olhos no seu tempo, com mais presença e mais tranquilidade.